Ao top de 5 segundos, audiência pública na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aí de cada um de vocês. A gente está aqui hoje reunido para fazer uma audiência pública para fazer a apresentação do novo Plano Diretor de Turismo do município de Itapiraí, com vigência 2024 e 2026. Quem vai dar sequência à apresentação é a Grace, que foi a principal peça-chave para a elaboração desse plano. E queria também agradecer ao Jeffer, pessoal da equipe da Secretaria de Desenvolvimento, que acabou, querendo ou não, de alguma forma, contribuindo para a elaboração do projeto. E agora eu passo para a Grace para ela fazer a apresentação. Boa noite a todos. A apresentação da atualização do Plano Diretor de Turismo 2024-2026. A ficha técnica, essa apresentação ela foi feita pela Prefeitura de Itapiraí, Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento, Divisão de Turismo e Cultura. Só um pouquinho da minha formação. Eu sou turismóloga, especialista em administração pública, especialista em gestão estratégica de negócios e tenho o MBA em gerenciamento de projetos. Essa é a minha formação na área de turismo. O plano ele segue a Lei Complementar 1261 de 2015. O que é essa lei? Ela estabelece as condições e requisitos para classificação das instâncias e MITs. Eu procurei seguir todos os requisitos e as orientações para essa lei, para a gente pontuar no ranqueamento. O ranqueamento ele acontece a cada 3 anos, onde 8 municípios que são instâncias turísticas caem para MIT, 8 municípios que são município de interesse turístico, eles vão cair, não vão poder pleitear novamente depois de 3 anos. 8 municípios que são municípios de interesse turístico, melhor pontuado, vão subir para a instância turística. Então, cabe a gente fazer um bom trabalho para ter uma boa pontuação e tentar ser instância turística. Isso acontece a cada 3 anos e vai acontecer agora, dia 30 de abril desse ano, vai ser pontuado os municípios que são MITs e instâncias. É um novo ranqueamento. A elaboração desse plano ela também seguiu a resolução da Secretaria de Turismo número 14, que estabelece as condições e pontuação passo a passo do que tem que constar no Plano Diretor de Turismo. Então, assim, durante esse plano ele foi feito durante todo o ano de 2023, de janeiro até dezembro. Ele se findou em dezembro de 2023 em questão de captar informações. Então, assim, durante o ano de 2023 foi realizada reuniões com o Contur e com os representantes do Poder Executivo Municipal. E nessas reuniões foram definidas quais seriam as principais metas para o turismo local nos próximos anos. O objetivo desse plano é nortear as ações que devem ser realizadas na cidade, visando um turismo sustentável e ordenado. A gente não visa um turismo massificado, a gente visa a sustentabilidade a todo momento. A questão de ter muitos turistas na cidade, embora ela seja um ponto positivo economicamente, ela pode degradar o ambiente. Então, a gente visa um turismo ordenado, recebendo nada além da capacidade do município. Para construir esse plano diretor, essa atualização, os embasamentos teóricos foram os planos diretores de turismo dos anos anteriores,
analisando os arquivos, a resolução da Secretaria de Turismo número 14, que dá os parâmetros para a elaboração do plano, e o inventário turístico municipal e uma pesquisa de fluxo de demanda, que foi realizada durante todo o ano de 2023. O plano ele foi construído das seguintes partes. Primeiro é a apresentação do plano e a metodologia utilizada, que é a introdução, né? Aí no primeiro capítulo foi feita a contextualização do município. História, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. No segundo capítulo, o diagnóstico da oferta turística existente. O terceiro capítulo foi feita a análise dessa pesquisa de demanda que foi realizada durante todo o ano de 2023. No quarto capítulo foi feita a análise SWOT. O que é a análise SWOT? É os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças de alguns itens pontuados. E, por último, os programas e projetos a serem desenvolvidos e implementados nos próximos anos. O capítulo 1 fala sobre a contextualização do município. Ele vai abordar os aspectos históricos e geográficos, organização institucional e normativa, caracterização social, principais distâncias das cidades maiores, Sorocaba, Campinas, São Paulo, Brasília, os aspectos econômicos, saúde e educação, a segurança, as legislações ambientais, que embora o município ainda não conta com muita legislação ambiental, essas legislações estão amparadas pelas legislações do Estado. Então, a gente colocou as legislações que o município está usando do Estado. Associações e sindicatos. Nas associações e sindicatos foram pontuados todos os CNPJs que estão ativos. Então, algumas associações, elas provavelmente estão com atividade suspensa, pausada, mas o CNPJ ele se encontra ativo, então ele foi pontuado no plano. E os serviços de apoio? Banco, postos de combustível, comércio, etc. O capítulo 2, a gente fala especificamente só sobre o diagnóstico da oferta turística, que seria o ecoturismo. Aí nós pontuamos as principais cachoeiras, que é a Cachoeira do Chá, Cachoeira do Limoeiro, que são as duas cachoeiras públicas, Cachoeira do Cambuci, do Tombo, Beija-Flor, Tatu, Cachoeira Dezembro, Cachoeira Fita Branca, Cachoeira Rio Ouro Fino. A Cachoeira Fita Branca e a Cachoeira Rio Ouro Fino, elas ficam dentro da propriedade do Parque do Zizo, que embora seja entrada por São Miguel Arcanjo, as duas cachoeiras elas estão localizadas no município de Itapiraí, então eu achei melhor constar no plano também. Cachoeira do Alecrim e a Cachoeira na Pousada Pegada da Onça. Essas cachoeiras elas têm uma visitação consolidada. O que é uma visitação consolidada? O turista ele vai chegar no município e ele vai conseguir chegar até a cachoeira. Ela não existe e ele vai chegar, tem a cachoeira tal, mas eu não sei como chegar. Não, essas todas, o turista, o dia que ele chegar, ele consegue ir para a cachoeira. Algumas são pagas, outras não, mas elas têm acesso ao turismo. Aqui tá as fotos das principais cachoeiras. A gente pode ver a Cachoeira do Chá aqui num canto, Cachoeira do Limoeiro, Cachoeira Dezembro, tá todas essas que eu citei. Essas duas últimas do cantinho é a Cachoeira Fita Branca e Cachoeira Rio Ouro Fino. Dá para ver que elas são cachoeiras bem consideráveis, assim, bem bonitas mesmo. As cachoeiras com visitação não consolidadas, que a gente tinha arquivo na prefeitura, é a Cachoeira do Cerelo, Cachoeira do Belchior, Cachoeira Dengosa, Cachoeira da Gruta, Cachoeira Juquiazinho e Cachoeira Macuco. Muito pouca cachoeira
que está com visitação não consolidada. A gente tem muito mais cachoeiras no município, isso é fato, porém não temos arquivos na prefeitura. O que eu pontuo nessa parte é que seria interessante que futuramente houvesse uma inventariação dessas cachoeiras, com localização e fotos também. Embora elas não recebam visitas, a gente tem que saber da existência delas. Aqui estão as principais cachoeiras que a gente, com visitação não consolidada, que a gente tem arquivo na prefeitura também. Os atrativos culturais que eu consegui diagnosticar na cidade foi o Sino da Paz, Tribo das Estrelas, Aldeia Indígena Guirapepo. Embora precise estruturar a aldeia, ela se encaixa como um atrativo cultural. A Comunidade Cabocla Ribeirão da Anta, Paróquia Santa Catarina de Alexandria, embora também se encaixe num turismo religioso, ela se encaixa aqui no cultural por ela estar no marco zero da cidade. A Casa do Artesão, Casa Rikio Ozawa, Memorial de Itapiraí, Praça de Eventos Mateu Ricciardi, Centro Cultural Vereador Diosne Miguel Batista, Associação Cultural e Esportiva ACT, Centro de Convivência do Idoso CCI e a Banda Marcial de Itapiraí, que é um atrativo cultural imaterial. Aqui está uma foto de cada atrativo. Aí passando agora para o turismo de aventura. Turismo de aventura existente na cidade. A gente conseguiu localizar o trekking, passeio de caiaque, rafting, canoagem, safari adventure e o cicloturismo, turismo de mountain bike. Algum desses passeios, por exemplo, o On Safari, ele acontece no Legado das Águas. E ele é um turismo de aventura também. A maioria aqui do passeio de caiaque, a gente tem tanto no na Comunidade Cabocla Ribeirão da Anta, quanto no Legado das Águas também. Então, foi pontuado esses passeios, esses turismo de aventura. Turismo de experiência. Embora a Secretaria de Turismo ela não diferencia o turismo de experiência, ele é um turismo diferenciado, que ele só pode ser localizado em um determinado local. É um turismo que a pessoa vai para ter uma experiência diferenciada. Ele não está ele está no ecoturismo, mas ele é diferente. Ele está no ciclo, mas ele é diferente de todos. A gente conseguiu pontuar no turismo de experiência uma casa na árvore. Essa casa ela está no Alecrim. Eu vou passar aqui para vocês verem a imagem. Essa casa na árvore, ela não tem paredes. Ela é toda transparente e ela fica em cima de uma árvore. Fica no bairro do Alecrim. É possível fazer o cadastro de hospedagem pelo Airbnb. A casa flutuante, ela fica dentro da propriedade do Legado das Águas. Esse altar mini, que é uma casa sobre rodas, ele também está dentro da propriedade do Legado das Águas. A cúpula na floresta, que parece uma casa de barro, essa aqui de baixo, ela está no Belchior. E, por último, no turismo de experiência também, o nosso principal atrativo é o birdwatching. O birdwatching, nós somos reconhecidos na feira, na Avistar, em São Paulo,
Itapiraí é reconhecido como um dos principais destinos de birdwatching. Já veio várias pessoas fazer reportagem, né? Saiu no... Como que é o nome desse apresentador mesmo? Marcão, né? E tem uma revista também chilena que saiu uma reportagem do birdwatching de Itapiraí. Esse é o nosso principal atrativo no turismo de experiência. O turismo rural, ele é algo muito amplo. Ele é a vivência da vida rural. Então, o que a gente pontua hoje aqui no turismo rural? A comunidade Ribeirão da Anta, que o turista pode ir até o local, conhecer um monjolo, ver como que é uma fabricação artesanal de farinha de milho. Tem um almoço caipira e também tem o turismo de pesca, que entraria como turismo rural. Outro atrativo no turismo rural seria, que hoje está temporariamente com as atividades pausadas, é o pesqueiro Fazenda Santa Regina, que é um exemplo para a gente de turismo rural também. Turismo pet friendly, ele se encaixa não só em receber os animais. Existe um selo chamado Guia Pet Friendly, onde a pousada que quer ser reconhecida como turismo pet friendly, ela pode requerer esse selo. Só que ela tem que, além de dar condições para receber o animal, tratar o animal como um hóspede também. Aí você vai proporcionar o verdadeiro turismo pet friendly. Hoje nós temos 2 pousadas que têm o selo, são reconhecidas como uma hospedagem assim para receber animais, que é a pousada do Quim e a pousada Pegada da Onça. São essas 2 pousadas que têm o selo hoje do Guia Pet Friendly, e esse selo ele é divulgado em território nacional. No turismo gastronômico, a gente vê o frango com gengibre. Né? O frango com gengibre é o principal prato, o tradicional, e ele tem um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que vai instituir Itapiraí como a capital do gengibre do estado de São Paulo. Esse projeto ele ainda não virou lei, ele é só um projeto de lei, mas ele está sendo aprovado em todas as instâncias das assembleias, então logo ele se tornará lei. O nosso famoso frango com gengibre, que já ganhou destaque em várias reportagens. E o turista, além dele ganhar destaque, o turista que chegar na cidade, ele consegue comer o frango com gengibre. Existem restaurantes que servem esse prato. E também tem alguns alimentos à base de gengibre que ficam disponíveis na Casa do Artesão para venda, que são os molhos, geleias, os licores, as balas, os chocolates e até a cerveja feita de gengibre. Para finalizar o capítulo 2, a gente ponderou os meios de hospedagem e os estabelecimentos de alimentos e bebidas. Como meio de hospedagem, nós temos 12 pousadas hoje na cidade. Das 12 pousadas, só 6 delas estão no cadastro, estão regular. A pousada que não está no cadastro hoje, ela é considerada uma pousada irregular. Para a gente é preocupante, só metade delas estarem no cadastro e está irregular. Isso conta ponto para a cidade no ranqueamento do MIT. Embora tenha feito, a prefeitura já fez alguma divulgação, alguns projetinhos para cadastrar essas pousadas, ofereceu o serviço de cadastramento, algumas delas ainda estão resistentes em se cadastrar. Isso para a gente não é favorável.
3 hotéis no centro da cidade. Dos 3 hotéis que nós temos no centro da cidade, nenhum deles possui o cadastro. Também é um ponto negativo para a cidade. 2 campings. Dos 2 campings que a gente tem, um deles possui cadastro. Vamos dizer que é médio, vai. Não é tão negativo, mas também não é positivo. 4 Airbnb. O Airbnb ele não tem a obrigatoriedade de estar no cadastro, mas 2 deles possuem cadastro. Então, isso eu considero um ponto positivo para a cidade, porque embora não tenha a obrigatoriedade, eles possuem, 2 possuem cadastro, seria 50%, né? Dos estabelecimentos de alimentos e bebidas. Nos estabelecimentos de alimentos e bebidas, não é obrigatório ter cadastro, mas é recomendado. A gente pontuou 10 restaurantes, 2 com funcionamento 24 horas, que seria a Cabeça da Anta e a Via Eco, e 2 deles possuem cadastro. Fora isso, a cidade tem pizzaria, hamburgueria, uma com cadastro, padaria, lanchonete, espetinhos, tem um espetinho também com cadastro. Eu acho até interessante um espetinho ter cadastro e os meios de hospedagem não ter cadastro, que é obrigatório. Temos docerias também e praça de alimentação. Fechando o capítulo 2, indo para o capítulo 3, foi feita uma análise de pesquisa de demanda durante todo o ano de 2023. A gente distribuiu um formulário para ser preenchido dentre os hotéis, a comunidade Cabocla Ribeirão da Anta, a Casa do Artesão estava com esse formulário também, Casa Ozawa. E, fora isso, foi feita a pesquisa de demanda durante a festa do gengibre. Aí a primeira pergunta foi a idade dos turistas. Na idade dos turistas, a gente vê que, não sei se dá para ver pelo gráfico, mas a gente vê que a idade dos turistas, o perfil do público que visita Tapiraí é um perfil de público mais velho. Não são turistas tão novos. Então, assim, a gente tem entre 58% dos turistas que visitam Tapiraí, que responderam a esse formulário, eles têm mais de 41 anos. Para a gente é um ponto positivo. O turista com idade mais velha, geralmente ele tem uma consciência ambiental maior. Então, eu vejo como positivo isso. Cidade de origem dos visitantes, 34% é de São Paulo, capital, 22% de Sorocaba e 12% Campinas. A gente também conseguiu identificar turistas vindo da Alemanha. Dá para perceber que o entorno das cidades grandes é que vai trazer o turista para a gente, né? São as principais, a capital e Sorocaba hoje, que é a nossa região mais próxima, a maior, né, da região. O sexo deles praticamente ele se igualou, tanto masculino quanto feminino. Então não dá para notar que Tapiraí é procurada mais pelo público, o homem ou a mulher. O que a gente consegue ver lá na frente é que a maior parte é família que vem para a cidade. Como soube do destino, 64% das pessoas que responderam a esse formulário foi por indicação de amigos. O motivo da viagem, principal motivo, era contemplar a natureza, descanso e birdwatching também aparece como um dos principais motivos de viagem do turista que respondeu esse formulário. Meio de transporte utilizado, 71% dos turistas vieram com seu carro próprio.
Com quem viajou? Maior parte amigos e família. Daí a gente consegue ver o sexo porque ele se igualou, porque as pessoas elas estão viajando com a família, mais família mesmo. A idade dos acompanhantes, conseguimos perceber que 67% desses acompanhantes eles têm mais de 30 anos. Ou seja, de novo, a gente pondera que o público é um perfil de pessoas mais velhas mesmo, que vem para Tapiraí. Aonde ficou hospedado, 54% ficou hospedado em pousadas e 28% não se hospedou. Aí tem um número mínimo que ficou na casa de amigos. Os atrativos mais visitados por esse público. Em primeiro lugar foi a Cachoeira do Chá. Segundo lugar, Cachoeira do Limoeiro. Terceiro lugar, Mirante Mata Atlântica. Quarto lugar, Comunidade Cabocla Ribeirão da Anta. Quinto lugar, Sino da Paz. Esses são os 5 atrativos que foram mais visitados pelo público que respondeu esse formulário. Avaliação da cidade em geral. O pessoal foi bem legal com a gente, 53% avaliou a cidade como excelente, 32% como bom. Se visitou outro município da região, que seria, que a gente tem o interesse em descobrir o turismo regional, se ele está acontecendo aqui em Tapiraí ou não. 74% dos que responderam não visitaram outro município. Então, a regionalização ela ainda é baixa na nossa cidade. E a percepção do destino após a viagem, se atingiu as expectativas. 68% classificaram como excelente, como que atingiu a expectativa. Aí, o que dá para entender? Tapiraí, ele é um município com grande potencial turístico, mas ele necessita de apoio, recursos para melhorar a infraestrutura. Isso está nítido na nossa cidade. E para ele chegar a se tornar uma das maiores fontes de renda, precisa de investimento e precisa de altos investimentos para isso acontecer. Pelo gráfico, o turismo ele ainda está acontecendo de maneira sustentável. Isso a gente diz pelo gráfico, porque eu mesmo já presenciei muitos carros na Cachoeira do Chá, que não é um turismo sustentável, é um turismo massificado. Não é interessante para a gente ter esse turismo bate e volta, o turista que vem com o alimento dele, que não gasta no município, que não deixa nada na nossa economia e que degrada o ambiente. O fato também dessas cachoeiras, tanto a do Chá como a do Limoeiro, elas não terem um controle de visitação, isso faz com que a gente se preocupe com o futuro dessas cachoeiras e com a degradação daquele local. Porque hoje, dependendo do dia, ela acontece sim o turismo massificado. Ela está diferente desses gráficos aqui, que foram respondidos em pousadas, que foram respondidos na casa do artesão. Então, embora o gráfico não aponte isso, nós, munícipes, estamos vendo que isso está acontecendo. Então, é uma providência que o Poder Executivo ele tem que tomar com urgência. Controlar a visitação desses locais. O quarto capítulo, a gente fala sobre a análise SWOT, que é os pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças. Então, a gente pontuou alguns pontos a serem analisados. Os pontos analisados no projeto foram o acesso, a sinalização. O acesso ele foi pontuado como positivo, porque a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, é fácil chegar em determinados locais. A rodovia que corta a nossa cidade, ela é a principal rodovia hoje de Sorocaba que vai dar acesso ao litoral.
Então, assim, o nosso acesso é positivo aí. O acesso até os atrativos, até as pousadas que estão distante do centro, ele foi pontuado como negativo e até meio preocupante. Por quê? Porque o turista ele vai pegar uma via de estrada, de terra, e o sinal dele vai acabar. Sinal de GPS, sinal de celular vai acabar, não tem sinal. E a sinalização para chegar nesse lugar? Vai chegar a um ponto que ele vai, se ele não conhece, se ele nunca foi para aquele lugar, ele pode se achar perdido, no meio do mato, sem sinal de celular. Então, cabe uma sinalização maior, assim, até esses pontos de acesso ao turista. A sinalização, é isso que eu acabei de falar também, né? Embora a cidade, o centro é pequeno, é fácil de se localizar, a sinalização rural ela demanda um olhar melhor. Urbanismo, que é a beleza da cidade, a gente vê a construção de calçadas, a gente vê pontos positivos na cidade que ainda precisam ser melhorados, mas estão caminhando. Questões socioeconômicas, a gente percebe que grande parte da população jovem vai embora da cidade para arrumar um emprego melhor. A cidade gera muita renda, né, nessa parte. O turismo seria até um potencial, mas se tiver um investimento forte nessa faixa, mas questões socioeconômicas para a gente também não caracteriza algo muito positivo. A gestão pública e o engajamento da população nas atividades turísticas. A gente percebe que tanto o poder público como a população, ela vê o turismo hoje como um fator importante para o município. Então, elas realmente estão engajadas em melhorar a cidade. É um ponto positivo, com certeza. Meio ambiente e sustentabilidade. A gente tem mais de 80% de área preservação ambiental. Então, assim, a parte de meio ambiente tá ótima. Sustentabilidade, tirando essa preocupação das cachoeiras, que recebe essa visitação massificada, a gente vê que o município ainda é um município sossegado de se viver, é um município sossegado de se conhecer. Os atrativos turísticos consolidados, alguns deles a gente vê que está bom, que está muito bom, embora a gente tenha muito mais cachoeiras. Eu não sei mensurar quantas cachoeiras a gente tem no município. Eu já fui em reunião que as pessoas falaram que tem 80, já fui em reunião que falaram que tem 200, já fui em reunião que falaram que tem 100. Então, por isso eu acho importante catalogar todas essas cachoeiras e esses atrativos, para a gente saber o que a gente tem no município de fato. Atrativo cultural, a gente pôde perceber bastante atrativo cultural. A gente tem a banda marcial, que, né, nos representa hoje como um atrativo turístico cultural imaterial. E a gente percebe bastante atrativos nessa área. O Centro Cultural, o vereador Diósne Miguel Batista, ele está sendo reestruturado. Seria muito interessante ele ser de fato utilizado para mais culturas imateriais, teatro, dança, ele ser um local vivo nessa parte. A infraestrutura e serviços turísticos, a gente tem uma infraestrutura regular, né? Temos PIT, né, que é o posto de informação turística, aberto inclusive aos finais de semana, ponto para a cidade. E em questão de divulgação, a gente até tem uma boa divulgação, mas ela precisa melhorar. Um ponto positivo é que algumas empresas televisivas, elas procuram a cidade para fazer matérias sem custo algum para o poder público. Isso, na parte de divulgação,
ajuda muito Tapiraí. Então, aqui eu coloquei que ao inventariar o município, suas atividades, foi meio que eu falei, né? Já existentes, nota-se que apesar do grande potencial do local, potencial turístico do local, há problemas econômicos e estruturais na cidade. A atividade turística, se ela for planejada, explorada adequadamente, ela pode ser uma grande aliada no enfrentamento desses desafios para a cidade. Essa foi a última pontuação que eu fiz aqui na análise SWOT. Eu estou passando rapidinho, depois se alguém quiser ver o plano, tá? Ele tá aqui. Ele é meio comprido, eu não queria... Não tem como falar muito detalhadamente dele, senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias conversando. E, por último, no último capítulo, a gente fala sobre os programas e projetos a serem realizados nos próximos anos. Esses programas e projetos, eles foram conversados com o Contur, conversados com o prefeito, antes de serem pontuados no plano diretor. E eu não quis amarrar muito os programas e deixei ele bem abrangente, para que, se houver alguma modificação, ainda consiga usar esse plano. Então, assim, foram 5 programas estratégicos. É óbvio que de 2024 a 2026 não vai ser conseguido fazer todos esses planos. Mas o que a gente coloca é que a próxima atualização do plano diretor de turismo, ela se baseia nessa atualização e nas demais anteriores, para ver o que foi feito, o que não foi feito, e o que deve continuar para os próximos anos e o que deve também ser eliminado, que não cabe mais. Então, assim, são 5 programas estratégicos. Programas de infraestrutura, programa de sensibilização e capacitação, programa de gestão e políticas públicas, programa de marketing e programa de fortalecimento do turismo local. Projeto número 1 fala sobre a revitalização de calçadas e fachadas na área central e das praças urbanas. Já existe esse projeto? Sim, mas é preciso dar continuidade para ele. Essas áreas, elas têm que receber assim, manutenção, elas devem estar sempre limpas e organizadas. E alguns outros pontos que ainda não foram contemplados com calçadas, que se façam necessário, talvez um futuro projeto que seja do MIT ou não, mas ampliar o calçamento da cidade. Foi algo que embelezou a cidade, deu certo, e ampliado seria um ponto positivo para a cidade também. Projeto de criação de trilhas que se iniciem na área urbana da cidade, atrativos turísticos. Esse daqui foi o principal projeto que o prefeito pontuou quando eu perguntei para ele o que ele queria que constasse no plano diretor. O Contur também entrou, né, em consenso com isso, que ao criar as trilhas iniciando no centro da cidade, a gente consegue colocar o turista no centro da cidade. Colocando o turista no centro da cidade, a gente consegue desenvolver a economia da cidade, porque o turista ele vai estar aqui, ele vai gastar na padaria, na lanchonete, ele vai ir no mercado, ele vai num restaurante. Então, se você conseguir colocar o turista no centro da cidade, a economia local ela melhora. O projeto número 3 é a criação de espaços culturais para realizar atividades artísticas constantes. Seria o caso do Centro Cultural, ele seria um bom ponto, não o único, mas seria um bom ponto para ter projetos artísticos constantes, que projeto teatro, dança. No projeto número 4, a gente fala da estruturação das cachoeiras do Chá e do Limoeiro. Melhorar a estrutura dessas cachoeiras. Tornando parque, que já está sendo feito esse projeto, né? Não sei se já foi aprovado. Não, né?
mas já está sendo feito para torná-las parque, o projeto já está caminhando. Criar uma área estruturada para atender a demanda e controlar o fluxo de turistas. Mais uma vez, a gente bate na tecla de precisa controlar aquilo. É nosso, a gente precisa cuidar daquilo. Não pode deixar simplesmente aquilo se degradar ou essa massificação acabar com o local. A gente precisa muito cuidar disso. Projeto número 5 fala sobre a estruturação do Mirante Serra Verde. Também já está sendo feita a estruturação. Criar uma área estruturada para atender a demanda e controlar o fluxo de turista e visitação, para que ocorra de modo sustentável. O projeto inteiro ele vai bater na sustentabilidade. A gente está num município rico em mata, rico em natureza, então a gente tem que colocar a sustentabilidade sempre em primeiro lugar. Projeto número 6, sinalização urbana e sinalização turística. Otimizar a orientação e informação dos acessos que levam o turista aos principais atrativos. É o que eu falei há pouco, né? O turista ele está sem sinal de celular, acaba as placas, ele não vê uma placa até o atrativo, ele se sente perdido na área. Alguns até podem ir embora e outros não vão indicar a cidade. Então, a gente precisa melhorar essa sinalização, principalmente nas áreas rurais. Programa de sensibilização e capacitação. É o segundo programa, né? Projeto número 1, cursos de aperfeiçoamento e capacitação para os artesãos. Esses cursos eles podem ser feitos, e alguns já até são também, né? Realizados em parceria com o SEBRAE e o SENAR. Esses cursos não teriam custo algum para a prefeitura se realizar com parceria com esses dois órgãos. E aperfeiçoando as peças de artesanato, a gente vai valorizar a identidade cultural dessas peças. Ou seja, o turista que comprar aquela peça, a hora que ele mostrar para o outro amigo dele, ele vai saber que a peça é de Itapiraí. Então, ela vai dar identidade para a peça. Ela não vai ser o pano de prato, por exemplo. Ele pode se tornar uma peça com identidade cultural. Embora ele não seja um artesanato, ele seja só uma mão de obra manual, se a gente colocar uma identidade nele, sei lá, pintar uma cachoeira do chá, uma anta albina, alguma coisa, você acaba dando uma identidade do local para aquela peça. O projeto número 2 fala sobre a sensibilização do comércio local. O que a gente conversou muito nas reuniões do Contur no ano passado é que final de semana, domingo, o comércio local, a cidade parece uma cidade fantasma. A maioria do comércio, para não dizer 99% do comércio, fecha aos domingos. Então, o turista, às vezes, ele está passando, voltando da praia, com aquela... Assim, a gente vê muita demanda de carro passando e o comércio está todo fechado. O turista acaba não parando na cidade. Embora ele não seja o turista da nossa cidade, ele é um turista de passagem. Mas talvez com o comércio aberto, um outro dia ele pode vir até visitar a cidade, não só ser um turista de passagem. O projeto número 3 fala sobre a sensibilização da população local, conscientizar a população da importância da atividade turística para a economia local e o desenvolvimento organizado e responsável. É aquela sensação de pertencimento. O que eu falei há pouco da cachoeira. A cachoeira é nossa. A cachoeira não é da prefeitura. A cachoeira são dos munícipes. Então, se você tem a sensação de pertencimento, você vai cuidar daquilo. Você vai cobrar o cuidado àquilo. Então, você vai cobrar. Essa sensação de pertencimento, ela ajuda a
a cidade a ter um turismo sustentável e fortifica também essa área. O projeto número 4 fala sobre a sensibilização do trade turístico. Sensibilizar os meios de hospedagem e as empresas ligadas ao turismo sobre a importância do Cadastur. O Cadastur, hoje, mais uma vez eu vou falar, a pousada, o meio de hospedagem que não tem o Cadastur, ele é um meio de hospedagem irregular. Ele não está regular perante o Estado. Ele pode até ter o CNPJ, pagar os tributos todos certinho, mas o Cadastur hoje ele é obrigatório para os meios de hospedagem. Então, assim, é um cadastro muito simples de se fazer, muito fácil. Se ele tiver em dia com o CNPJ dele, ele consegue, em 5 minutos ele faz o cadastro. E a gente ter só metade das pousadas cadastradas no Cadastur, para a gente é um ponto negativo, sim, e essa sensibilização ela precisa acontecer constantemente, porque a gente precisa atingir esse pessoal, saber o porquê que eles não estão se cadastrando. Programa de Gestão e Políticas Públicas. Seria um município de interesse turístico. São fortalecer as atividades turísticas do município e manter a documentação do MIT sempre em ordem e constantemente atualizada. A documentação do MIT, ela não está só no plano diretor. O plano diretor ele é um dos requisitos. Mas hoje a gente tem um inventário turístico da Secretaria do Estado para ser preenchido e sempre está atualizado. A gente tem também o programa de regionalização do turismo, que se Itapiraí não tiver no Sismapa, não tiver na regionalização turística, ele perde ponto e corre o grande risco de perder o MIT por não fazer parte da regionalização. Essa regionalização ela tem que ser feita atualização uma vez por ano, todo ano tem que ser feita atualização, tem que mandar os documentos, preencher plataforma e tudo mais. São todas essas áreas, essas partes, elas pontuam para o MIT. Então, o município não basta só esse plano diretor. O plano diretor é uma das etapas, não a única. O programa de marketing. Criação de marca e identidade visual do destino turístico. É aquele negócio de dar identidade para o local, né? É uma imagem forte que ela vai ser passada. Ah, você conhece Itapiraí por quê? Ah, pelo birdwatching. Então, assim, tem que criar uma identidade. A Antalbina, não sei. Mas tem que criar uma identidade. Hoje a gente tem várias, mas a gente tem que focar em uma identidade que seja o carro-chefe. Não que não possa ter mais de uma, mas tem que ter uma identidade como carro-chefe. É o birdwatching, vamos investir em birdwatching? Então vamos colocar passarinho por toda a cidade, vamos construir estátua de passarinho, mas cria a identidade. Cria um segmento e vai nele. Não dá para ser... Ninguém é bom em tudo, não dá para ser tudo. A gente tem que criar uma identidade principal e ter as outras como secundárias. Programa de fortalecimento do turismo local. Fortalecer o birdwatching. Hoje a gente é reconhecido até na Alemanha pelo birdwatching. A gente recebe muitos turistas, né, nessa área. A Avistar hoje ela é a principal feira que acontece no estado de São Paulo. Itapiraí se destaca na Avistar. Itapiraí é uma das principais cidades do birdwatching, porque a gente tem inúmeros pássaros que são considerados raros para eles. Então é um ponto positivo e essa marca, mesmo que ela não seja a principal marca da cidade, a gente pode trabalhar muito com ela e fortalecer ela. Criação de produtos turísticos que reforcem a identidade do município. Reforçar a identidade através de produtos, artesanato, alimentação, atividades, valorizando a história, os atrativos e a cultura local. E criação de rotas turísticas.
O turista vai vir na cidade, o que eu tenho para fazer? Você apresenta várias rotas diferentes, onde ele vai ter a opção de fazer um passeio. A gente é possível identificar as áreas no entorno do município. E como era um pedido do Contur e do prefeito atual, essas rotas assim permanentes serem criadas a partir do centro da cidade. Aí, criando essas rotas, a gente pode gerar renda aos monitores e aos guias do município. Não que as rotas tenham que ser criadas do centro da cidade. Dependendo do atrativo, ela vai ficar muito longe, mas algumas delas seriam interessantes serem criadas no centro da cidade. E nas considerações finais, a proposta de elaborar um plano de turismo, ela vai além de preencher os requisitos do MIT. Esse estudo ele vai servir para nortear o poder público. Quais os projetos que podem ser priorizados na hora de gastar o recurso? O desenvolvimento dessa atividade turística, de modo sustentável, deve envolver a participação e a mobilização da população local em todo o seu processo. A união de esforços entre o setor público e privado é fundamental para que haja um planejamento prévio e controle de visitação em todas as áreas que serão exploradas turisticamente. Então, é aquela sensação de pertencimento, né? Não dá para deixar tudo para o poder público, mas, assim, uma união de esforços é o que vai fazer a cidade virar e se desenvolver. E as ações apresentadas nesse projeto, elas vão servir como base para atualização, para que haja uma continuidade. O próximo projeto a ser atualizado, ele deve olhar esse projeto. Esse projeto ele não pode simplesmente ser descartado. Os próximos projetos eles têm que se basear no que deu certo aqui como propostas e projetos, o que não deu certo descartar e o que ainda não foi feito e que é importante dar continuidade. E, por último, cabe destacar que o planejamento de ações é um processo contínuo. Ele deve ser monitorado, corrigido e aperfeiçoado para se adaptar às novas necessidades que surgem no decorrer de cada projeto ou proposta implantada. Tudo que está nesse projeto, ele não é uma bíblia, ele não é para ser seguido à risca. Ele pode ter modificações e deve ter modificações, conforme necessários. Ele serve só como uma base norteadora. Só não, ele é uma base norteadora. E é isso, gente. Agora a gente abre as perguntas. Acho que não. Ninguém vai perguntar. Todo mundo. Então, acho que a gente pode encerrar essa audiência que está ocorrendo hoje, no dia 20 de março de 2024, que foi para retratar sobre o plano diretor de turismo da cidade de Itapiraí, que vai nortear os trabalhos de 2024 a 2026. Também queria agradecer a Grace pelo excelente trabalho. A gente que estava ali no dia a dia viu que foi um trabalho extenso, levou praticamente um ano todo para ela construir e construiu muito bem feito. E queria pedir também para vocês assinarem a lista de presença, que é importante como uma forma de documentação que a gente teve aqui apresentando esse documento. E eu acho que é isso, né?
Obrigado a todo mundo aí pela presença. Agradeço a presença de todos, dos que estão assistindo online também. Obrigada, pessoal.